Um dos pilares da reforma do século XVI foi a questão da justificação pela fé. Até então, as pessoas achavam que a salvação poderia ser comprada ou poderia ser trocada com Deus. Na verdade, à luz da palavra de Deus, a salvação é um presente, é um dom de Deus para cada ser humano, dado a eles gratuitamente. A Bíblia diz que para estarmos no céu, para podermos estar na presença de Deus, precisávamos ser perfeitos, porque Deus é perfeito, porque a luz não se une com as trevas, o bem não se une com o mal. Então, para que nós pudéssemos estar na presença de Deus, estar no paraíso, estar com Deus, precisávamos ser perfeitos. Será que existe alguém perfeito nessa terra? Não. A Bíblia diz no Salmo 143, versículo 2, não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. No Novo Testamento, em Romanos capítulo 3, versículo 10, Paulo diz, não há nenhum justo sequer. Isso quer dizer, não há nenhum inocente, não há nenhum perfeito para estar e habitar na presença de Deus. Se não há e nunca haverá ninguém perfeito nesta terra, como é que o homem é salvo? Como os seres humanos, homens, mulheres, serão salvos? Todos eles serão salvos pela fé. Por isso que a reforma falava sobre a justificação pela fé. A palavra justificação é um termo jurídico que quer dizer justificar, quer dizer declarar inocente, declarar isento de culpa. Então, quando se diz justificação pela fé, quer dizer que o ser humano ele é declarado inocente pela fé. Em quê? Pela fé em Jesus Cristo. Porque o homem, o ser humano de forma geral, homem e mulher, ele pecou, como está registrado no livro de Gênesis, no 3º capítulo, e foi expulso do jardim do Éden, porque tornando-se pecador, não era mais perfeito, não podia habitar naquele lugar, porque Deus estava ali com eles, conversava com Adão e Eva, e aí infelizmente eles tiveram que ser postos para fora daquele lugar, porque a presença, a santidade, a pureza do Senhor iria fulminar aqueles agentes do pecado. Então, Deus proveu em seu grande amor e misericórdia um plano para a salvação, para que os homens pudessem estar de novo na presença dele e futuramente estar no céu, no paraíso. E esse plano foi feito na pessoa de Jesus. O Deus Todo-Poderoso, Yeshua, Jesus, viria para esta terra para viver uma vida perfeita, já que era exigido que o homem fosse perfeito. Ele teria que obedecer perfeitamente à lei de Deus, os 10 mandamentos, sem nunca pecar. E depois disso ele deveria pagar pela culpa do pecado do ser humano. Pagar com a morte. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é para todo aquele que crê em Jesus e é gratuitamente. Então, vejam o que foi feito. Deus enviou Jesus, o nosso Salvador, e ele veio aqui a esta terra, e ele viveu uma vida como qualquer ser humano, enfrentando as tentações, mas ele nunca pecou. Ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Era essa obediência que era requerida para que todo ser humano pudesse ter a vida eterna. Jesus veio por mim e você para obedecer perfeitamente. E depois de obedecer, e obedeceu todo o tempo, até a morte e morte de cruz, ele foi levado a ser crucificado. A crucificação de Cristo era justamente o pagamento pelos nossos pecados. Sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. E aí Jesus, o inocente Filho de Deus, que não tinha nenhum pecado, foi crucificado e morto naquela cruz por nos amar. Mas ao 3º dia ele ressuscitou, mostrando que a morte não tinha poder sobre ele. Porque se o salário do pecado é a morte, Jesus havia pago com a sua morte este quinhão. E ele ressuscitou, mostrando que ele vencera a morte. E desde então, todos aqueles que recebem Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, eles são perdoados de todos os pecados.
pecados do passado, do presente e do futuro. Seu nome é escrito no livro da vida. E aquilo que Jesus fez em sua vida, morte e ressurreição é imputado. Essa palavra imputar quer dizer colocar no crédito de alguém. Então é imputado, é colocado no nosso crédito. Quando nós cremos, a obediência perfeita de Cristo é colocada na nossa conta como se nós tivéssemos obedecido perfeitamente à lei de Deus. A morte de Cristo, o seu sacrifício, o seu pagamento pelos pecados é colocado em nossa conta. E também a sua ressurreição. E tudo o que ele realizou é colocado na nossa conta. É uma troca desigual, não é? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sim, quando cremos em Jesus como nosso Salvador, nossos pecados são perdoados, nosso nome é escrito no livro da vida, nos tornamos filhos de Deus e podemos ter a certeza de que um dia habitaremos com Ele para sempre, sem fim, num lugar maravilhoso, juntamente com todos aqueles que nele creram. A salvação é gratuita para todo aquele que nele crê. O homem é justificado unicamente pela fé em Jesus Cristo. Só Jesus salva. Por isso que a Bíblia diz em Romanos, no 3º capítulo, no versículo 28, Paulo chega a essa conclusão dizendo: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de suas obras. Sim, se nós fôssemos salvos pelas nossas obras, ninguém seria salvo, absolutamente, porque era requerido perfeita obediência à lei. Mas, por causa de Jesus, e somente por causa dele, nós seremos salvos, por causa da sua misericórdia e o seu grande amor. O que devemos fazer? Abrir o coração e dizer: Jesus, reconheço que sou pecador, entra em minha vida, perdoa os meus pecados e conduz-me pelo teu caminho. Lembre-se, por mais escuro que pareça, há sempre um no caminho, Jesus. Um grande abraço e até a próxima.